Olá, olha quem está chegando, professora Del, para começar uma aula de equação trigonométrica. Amigos, alunos, viajantes, apertem os cintos para que, se tiver alguma turbulência, ninguém sofra nenhum dano. Nós estamos trabalhando equação trigonométrica. Quando a gente trabalha a equação, a gente tem que entender que quem nós estamos procurando é exatamente o arco. Então, olha um exemplo. Cosseno de x é igual a meio. Quem eu estou procurando é exatamente este valor de x. Eu quero saber se ele é 0, 30, 45, 60, 135. Eu quero saber esse valor. Como que eu descubro isso? Simples, muito fácil. A gente vai lá na tabela e a gente percebe que cosseno igual a meio é exatamente o cosseno de 60 graus. Então, eu acabo de achar que cosseno de 60 graus é igual a meio. Ok. Só que nós estamos num ciclo trigonométrico. Olha que ciclo bonito. Misericórdia. Então, eu teria aqui 60 graus. E, geralmente, para a equação trigonométrica, a gente sempre utiliza a escrita em π. 60 graus, eu tenho π sobre 3. Ok? Como ele é positivo, o cosseno positivo estaria no primeiro quadrante e o cosseno positivo estaria no quarto quadrante. Π sobre 3, primeiro quadrante. Aqui eu teria 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, eu teria 5π sobre 3. Veja só, meus amigos, minhas duas soluções para a primeira volta. Na primeira volta, eu tenho π sobre 3 e 5π sobre 3. Ok? Só que posso perguntar para você assim, qual é a solução dessa equação? E eu não digo em qual volta, em qual quadrante que eu estou te perguntando. Eu só pergunto a solução dessa equação. Quando eu pergunto a solução da equação, significa que é a solução das infinitas voltas. Então, olha como eu escreveria. Eu escreveria assim, ó, x é igual a π sobre 3 mais k vezes 2π. Professora, o que significa k vezes 2π? Simples, não se angustie, é uma turbulência simples. O k é a quantidade de voltas, pode ser 2 voltas, 3 voltas, 5, 10, 15, 200 voltas. E o 2π significa que você tem que fazer o ciclo inteirinho, ou seja, 2π, para chegar de novo na solução. Então, na primeira volta, você tem π sobre 3. Na segunda volta, você escreveria mais 2, ou seja, mais 2 voltas, só que você tem que andar exatamente 2π. Na terceira volta, a mesma coisa. Só que aqui eu tenho duas soluções. Eu tenho π sobre 3 ou x é igual a 5π sobre 3 mais 2kπ. Professora, que você escreveu diferente. Gente, é a mesma coisa. K vezes 2π ou 2kπ, só mudei a ordem. Eu, pessoa, gosto mais de escrever 2kπ. Parece que é mais gostoso de falar. Olha um segundo exemplo que eu quero fazer com vocês. Ah, não pode esquecer também que este K aqui nunca vai poder ser um número racional. Ele sempre tem que ser um número inteiro. Então, eu vou dizer que K pertence aos números inteiros. Legal. Olha um exemplo 2 aqui que eu quero fazer com vocês. O exemplo 2, eu tenho seno de x é igual a menos meio. Opa! A gente vai na tabela e vai olhar qual é o arco que eu tenho meio para seno. Você vai bem entender que seno, meio para seno é 30 graus. Então, aqui eu teria 30 graus, que é π sobre 6. Só que o seno aqui é negativo. Seno negativo, para mim, nós vamos estar no terceiro quadrante e nós vamos estar no quarto quadrante. Então, eu teria 30 graus. Quem que seria 30 graus no terceiro quadrante? Eu tenho exatamente π, porque ele vai andar metade, mais π sobre 6. Somando isso aqui, a gente chega em 7π sobre 6. Aqui falta exatamente 30 graus para chegarmos no 360, no 2π. Então, aqui eu faria 2π menos π
sobre 6, que vai dar exatamente 11π sobre 6. Bom, acabamos de achar a resposta na primeira volta. Na primeira volta, você teria 7π sobre 6 e 11π sobre 6, que são os dois quadrantes onde seno é negativo. Só que o problema não fala, não dá limite para você, pede só a sua solução. Então, olha como que poderíamos escrever. X é igual a 7π sobre 6 mais K vezes 2π, ou X é igual a 11π sobre 6 mais K vezes 2π, com K pertencendo aos números inteiros. Essa seria a solução do seu problema. Agora, existe um tipo mais trabalhoso um pouquinho de equação, que é o que nós vamos ver aqui agora. Olha só essa equação, que gracinha! Essa sim, essa é maravilhosa. Eu tenho aqui, ó, seno ao quadrado de x menos 4 seno de x mais 3 igual a 0. Nunca esqueça, opa, isso aqui, você tem que entender que seno ao quadrado de x, ó, seno ao quadrado de x é a mesma coisa de seno de x ao quadrado. É a mesma coisa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é substituir seno de x por uma letra qualquer. Seno de x eu vou falar que é t. Gente, volta aqui, aonde eu tenho seno ao quadrado, eu vou ter t ao quadrado, menos 4t mais 3 igual a 0. Gente, uma equação do segundo grau mais simples impossível. Dois números multiplicando dá 3, dois números somando dá 4. Quem que é? 3 vezes 1, 3 mais 1. Eu acabo de achar aqui minha solução. T é 3 e 1. Voltamos aqui, porque eu estou à procura de seno. Então, a gente chega aqui e substitui seno de x é igual a 3. Haha! Não vai me pegar, porque a gente sabe que o maior valor para seno é 1. O menor valor para seno é menos 1. Se você olhar o ciclo trigonométrico, seno aqui é 1, seno aqui é menos 1. Logo, este aqui não existe, porque é 3. O máximo valor é 1, o mínimo valor é menos 1. E aqui eu tenho que seno de x é igual a 1. Ok, esse sim, esse existe. Qual é o arco para mim? Qual é o arco que seno é 1? Bom, seno é igual a 1 somente no 90 graus. Então, aqui eu diria que x é igual a π sobre 2. Eu só tenho essa solução na primeira volta. Só que a gente sabe que pode ter infinitas voltas. Então, eu teria π sobre 2 mais k vezes 2π com k pertencendo aos números inteiros. Gente, é muito fácil, é muito simples. Perceba, nem teve turbulência, terminamos o nosso voo. Bom estudo para vocês.